Era a madrugada de 1982. Um bar em Goiânia, uma mesa no fundo, e um homem que havia chegado de show com o bolso cheio e que estava prestes a deixar tudo aquilo sobre uma mesa de sinuca. Essa história nunca foi publicada em nenhum jornal, nunca virou entrevista, nunca chegou ao público. Mas quem estava lá naquela noite sabe o que quase aconteceu. E sabe também o que ou quem impediu que a maior fortuna do sertanejo brasileiro fosse embora numa madrugada de bar. Em 1982, Amado Batista lançou Sol Vermelho. O disco vendeu 1 milhão de cópias, um número que até então só artistas como Roberto Carlos e Nelson Gonçalves haviam atingido. Uma marca que colocou o nome de Amado num patamar diferente, não só como cantor popular, mas como fenômeno de vendas numa indústria que entendia muito bem a diferença entre os dois. O dinheiro que chegou com isso era diferente de tudo que havia chegado antes. Não era o dinheiro modesto dos primeiros shows. Não era o cachê que pagava as contas e sobrava um pouco. Era dinheiro de verdade, do tipo que muda o jeito que as pessoas te tratam, que muda os lugares que você frequenta, que muda a velocidade com que as noites acontecem. Amado tinha 31 anos. Havia passado os primeiros 30 catando papel nas ruas, limpando o chão de loja, sobrevivendo de bico, construindo uma carreira tijolo por tijolo. Havia conhecido a pobreza de perto, não a pobreza de quem fala sobre ela, mas a pobreza de quem a vive no corpo, no estômago, nas mãos. E, de repente, havia dinheiro. Muito dinheiro. E o dinheiro que chega rápido demais tem um jeito próprio de encontrar saídas que ninguém planejou. Nos bastidores do sertanejo dos anos 1980, o bar depois do show era ritual. Não havia Instagram para postar a selfie do palco. Não havia assessoria de imprensa monitorando cada passo. Havia músicos, empresários, fãs com acesso e uma noite inteira pela frente depois de horas de adrenalina num palco. Era nesses bares que as histórias aconteciam. Amado era um homem de presença, de conversa fácil, de humor natural, de um jeito com as pessoas que os palcos ensinam, aquela capacidade de entrar num ambiente e fazer todo mundo ao redor se sentir confortável. E naqueles bares havia mesas de sinuca. Não foi uma decisão premeditada. Não foi um plano. Foi o que acontece quando um homem com dinheiro no bolso, com a adrenalina do show ainda no corpo e com a noite pela frente, se aproxima de uma mesa onde outros homens estão apostando. Uma partida, uma aposta pequena. Do jeito que começa sempre, do jeito que todas as apostas que destroem começam. A primeira partida foi fácil. Amado ganhou. E quando a gente ganha na primeira vez, o cérebro faz uma coisa traiçoeira. Ele registra aquilo como padrão, como habilidade, como sinal de que vai continuar ganhando se continuar jogando. A segunda partida foi diferente. Perdeu. Mas a lógica da mesa de sinuca, que é a lógica de qualquer jogo de aposta, diz que a virada está sempre na próxima rodada, que é só uma questão de tempo, que o azar é temporário e a habilidade é permanente. Amado ficou. As horas foram passando, o bar foi esvaziando, as mesas ao redor foram ficando desertas uma por uma, e a mesa do fundo, aquela mesa específica, com aquela partida específica, foi ficando carregada de um peso que não era só o da bola de sinuca. O valor apostado foi crescendo. Devagar no começo, com saltos no meio, com aquela aceleração que acontece quando a pessoa está perdendo e a lógica emocional da recuperação começa a vencer a lógica racional da cautela. E quando a madrugada chegou funda, quando o bar estava quase vazio e o silêncio começava a revelar o tamanho do que estava acontecendo, havia sobre aquela mesa uma quantia que representava meses de trabalho. Amado estava perdendo, e a rodada seguinte era sempre a última, sempre a da virada, sempre a que ia recuperar tudo. E o que você acha que passa pela cabeça de um homem nesse momento, quando ele sabe que deveria parar e não consegue? Deixa nos comentários.
porque essa é uma daquelas perguntas que ninguém responde facilmente. E se esse vídeo está te prendendo, deixa o seu like agora. A porta do bar abriu. Era Zé das Cordas, o violonista da banda de Amado, um homem simples, de poucas palavras, que havia começado a se preocupar quando o chefe não apareceu no hotel depois de determinada hora. Ele procurou, perguntou, e alguém apontou o bar. Zé entrou, atravessou o salão vazio e parou atrás de Amado sem dizer nada por alguns segundos, olhando para a mesa, para o valor apostado, para o estado do homem que ele conhecia há anos e que naquela madrugada parecia uma versão diferente de si mesmo. Então colocou a mão no ombro dele. Amado não se virou imediatamente. Ficou olhando para a mesa por mais um momento. E Zé disse uma frase, baixinho, sem drama, sem sermão, sem julgamento. Uma frase que quem estava presente naquela madrugada nunca repetiu publicamente, e que Amado, anos depois, teria dito a pessoas próximas que havia mudado completamente a forma como ele via o dinheiro. Não sabemos exatamente o que foi dito. O que sabemos é o que aconteceu depois. Amado se levantou da mesa, pegou o que restava e foi embora com Zé sem olhar para trás. Na semana seguinte àquela noite, Amado Batista tomou uma decisão. Comprou terra. Não foi uma decisão financeira fria, calculada numa planilha com consultoria especializada. Foi uma decisão visceral, do tipo que a gente toma quando percebe que precisa colocar o dinheiro num lugar onde não consegue pegá-lo de volta numa madrugada de bar. Terra não some numa noite de jogo. Gado não desaparece numa mesa de sinuca. Fazenda não vai embora porque a rodada virou. Foi o começo do império do agronegócio que o Brasil conheceria décadas depois. A Fazenda AB. Os 35 mil hectares no Mato Grosso, as 20 mil cabeças de gado, o patrimônio estimado em mais de R$ 1 bilhão. Tudo isso tem uma raiz que ninguém viu, que não aparece em nenhuma entrevista, que não está em nenhum perfil financeiro do cantor mais bem-sucedido do sertanejo brasileiro. Uma mesa de sinuca num bar de Goiânia. Uma madrugada de 1982 e um violonista que entrou pela porta na hora certa e disse a coisa certa. Não são os grandes momentos públicos que mudam uma vida. São os pequenos momentos privados, os que acontecem quando ninguém está olhando, quando a câmera não está ligada, quando o mundo não sabe o que está em jogo. Amado Batista vendeu a fazenda em 2025 por R$ 350 milhões, pagamento à vista, e comprou outras. E Zé das Cordas? Zé continuou tocando violão na banda, continuou sendo o homem de poucas palavras que entrava e saía dos bastidores sem fazer barulho, sem saber, ou talvez sabendo, do jeito quieto que ele sabia de tudo, que uma frase dita numa madrugada havia mudado o rumo de uma história que o Brasil inteiro ainda estava para viver.